Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. Ainda não temos nenhum nome. Alguém que nos verdade. ajude, por amor de Deus. Deem-nos sugestões, porque isto para já é o videocast, o podcast Agitamente. E não há ideias? É o que vai Naturalmente, agitamente, informalmente. Ainda não consegui perceber o que é que vai... o que é que vai ser. Mas sei que é importante. Portanto, alguém, se conseguir, dê-nos sugestões de coisas para nós colocarmos, para fazermos todo um placar a anunciar Sobre isto. o nosso É videocast. todo um merchandising. Sim, era tão giro! Era tão giro! Deixem muitas sugestões. Bem, Hoje temos um cenário diferente. é verdade, é verdade. Temos aqui as nossas totes, não é? É verdade, o nosso primeiro produto de Agitamente. Fizemos as nossas tote bags que representam autonomia, independência e funcionalidade. Antes que alguém pense que nós agora virámos comerciantes e vendemos sacos. Mas elas agora são uma loja. Sabes que há imensa gente. Será que agora a seguir vou vender sapatilhas? Há imensa gente que me diz assim: mas tu não és terapeuta? E eu, sim, Agitamente. Até foi por um simbolismo e não pelo material em si, mas sim pelo simbolismo É verdade, que tem. as pessoas levam às compras, significa que podem levar para qualquer lado, porque podem sair de casa, porque podem usar para ir às compras, porque são autónomas, porque são independentes, porque mesmo por detrás de o que quer que haja, ainda há potencial, ou pelo menos queremos acreditar que sim, e mesmo quando achamos que não, acho que ainda podemos ir lá resgatar qualquer coisita. E acho que também reflete um pouco mesmo a nossa intervenção, isso, que é precisamente, pode ir para todos os sítios, em todos os contextos, nós podemos estar a trabalhar com uma pessoa, seja a atravessar a rua, seja a cozinhar, seja porque foi às compras, seja porque Uma foi... consulta, Exatamente. para nós terapeutas, para levar os nossos materiais, portanto, materiais ou o caderno, porque nós não precisamos de materiais. Sim, mas sim, foi um pouco isso e o feedback foi excelente, tanto das todos como o nosso videocast anterior, também tivemos Tem sido muito bom, feedback. é verdade. Sim, senhora. Por acaso, surpreendeu-te ou o que é que tu achaste do feedback deste arranque de Agitamente? Pá, eu já estava à espera que, pronto, eu confio no nosso trabalho e é um facto, eu gosto que as pessoas também sejam verdadeiras e saibam o que é que fazem, eu acho que eu vi logo que tínhamos feito um bom trabalho. Agora, que ia ter o alcance que teve, ou seja, eu sabia que o feedback que iríamos ter provavelmente iria ser bom, não sabia que ia ter tanto alcance. Ok. E quando eu vi tipo, o alcance que estávamos a ter, aí fez mais tipo, ok, estamos a chegar a mais pessoas do que o que eu esperava e portanto foi maior do que... Eu sou honesta. Quando nós mandámos fazer as totes e são especiais também porque têm as frases típicas que nós costumamos ouvir, ditados populares e os nossos idosos, seja familiares, seja sim, com quem trabalhamos. Frases com os que nós mais ouvimos, decidimos colocar nas nossas tote bags. São um pionezinho, são 100% natural, portanto são bastante resistentes, podemos personalizar a alça e por aí fora. E também temos aqui uma especial, não é? Que é a quadra de uma pessoa muito especial para mim, que entretanto também está aqui neste caderninho. Entretanto já me perdi, tens que me ajudar. Não, estavas a falar que que tinham as frases que refletiam um pouco os nossos idosos, estavas a dizer que não estavas à espera que tivesse tido tanto alcance. Exato. Mandámos fazer X, não é? Mandámos fazer um número e eu achei assim, bem, se nós até dia 10 de outubro conseguirmos, nós lançámos dia 1 de outubro, coincidiu com aquele convite que tivemos da Quinta dos Monteirinhos, que desde já agradecemos, coincidiu com essa data e lançámos no dia 1 e pensei, se até dia 10 de outubro conseguirmos vender 5, já valeu, porque estamos a conseguir chegar às pessoas e alguém se identificou alguém se identificou com o Agitamente, porque acho que as pessoas gostam e compram e identificam-se, mas quando conseguem compreender os valores do nosso projeto, não é? Não é propriamente porque veem o saco. Sim, não é por querer usar até se calhar pessoas que nem é assim tanto do género, ok, se fosse de outra marca ou outra coisa, se calhar nem é uma coisa que eu iria se calhar usar tanto e de repente... Ok, como é deste projeto e como tem este significado, se calhar até vou começar a usar e se calhar já tinha passado por muitas lojas onde vendiam e não dava nada por aquilo e de repente só por ser o projeto e por se identificar connosco e com os nossos valores, digamos assim,
e a nossa missão. Era o que eu estava a dizer, eu fiquei surpreendida quando nós a dia 7 esgotámos o nosso stock e de repente, ok... e era eu a pensar, género, aí eu a dizer à Filipe sempre tipo, por baixo, menos, por baixo, e depois veio tipo, ok, temos de encomendar mais rápido. E agora mandámos fazer uma nova encomenda. Já temos de encomendar. Sofia, olha, vou-te ser sincera, temos de mandar vir mais, não está a dar. Pronto, ou seja, o feedback tem sido ótimo, eu não estava nada à espera disto, mesmo nada. E mesmo para além das coisas não só materiais, mas das publicações que temos feito, mesmo relativamente ao Dia da Saúde Mental. Olha, hoje fui à faculdade, porque, como sabem, estou a tirar a licenciatura, desculpa interromper-te, e uma colega minha na faculdade disse-me assim... não, estávamos a ver qualquer coisa no telemóvel e eu vejo que ela tinha pesquisado pelo agitamento e eu assim... não tínhamos falado sobre isto! Que giro! Fiquei super surpreendida e ela disse-me, olha, por falar nisso, porque ela viu-me com a minha Toto, e ela disse, por falar nisso, olha, eu quero 2 e uma amiga minha também quer. E eu assim, olha, o agitamento afinal está em altas. Sim, e as publicações também têm sido muito... Sim, mesmo aquela de... acho também um facto, como por exemplo aquela dos mitos de termos pegado e a outra da saúde mental não ter sido o que estamos habituados a ver, o tipo de publicações que estamos habituados a ver, mas sim termos dado dali quase uma reviravolta, apesar de acabar por falar um bocadinho do mesmo, mas sim, ser mas apresentado coisas de outra que são muito forma. mais práticas do que propriamente os mitos que se vêem normalmente na bibliografia, não é? Ou aquilo que vais pesquisar normalmente aparece determinados mitos, muito mais clichê, digamos, e nós ali quisemos transpor aquilo que ouvimos realmente todos os dias, com as palavras que ouvimos todos os dias, e explicar por A mais B, ou de uma forma muito mais simples e numa linguagem super corrente, exato, para que toda a gente consiga compreender e toda a gente consiga chegar à mensagem que nós queremos passar, porque é esse o nosso objetivo, não é? Chegar a toda a gente, tenha formação ou não tenha. E depois, se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser mais esclarecimentos, porque como são frases tão curtas e justificações tão curtas, fica muita coisa por dizer. Claro que sim. E toda a gente, se quiser interpretar aquilo de X forma, ou todas as formas e feitios, pode interpretar e, portanto, se alguém tiver alguma questão ou alguma dúvida, também sintam-se à vontade para questionar, porque realmente poderíamos ter pano para mangas. E falar disso, deixar mais a dizer, uma das coisas que nós falamos lá, e que acho que era bom debatermos um bocadinho, por exemplo, aquelas coisas do estou-me a esquecer, um idoso dizer estou-me a esquecer, isso é porque é idoso, portanto é normal. Isso é uma das coisas que nós ouvimos. E quando mesmo a pessoa, quando estávamos a fazer publicação e tudo, começamos a debater-nos com estas coisas e achamos que é interessante trazer para aqui, e essa questão do, na nossa perspectiva de terapeutas, na nossa perspectiva de pessoas, tipo, até onde é que há aqui a questão do é idoso ou é idoso e tem uma patologia associada? Tipo, a partir do momento é que eu esquecer-me passa a ser uma patologia, começa a ser patológico ou não, falta de atenção, confusão, qual é que para ti é o limiar, aquela linha tênue que separa de se calhar preciso ir procurar ajuda ou não, isto é normal, eu sou idoso e portanto isto é normal. Olha, até posso partilhar o que aconteceu, assim, exemplos práticos para que se consiga compreender. Hoje a minha avó disse-me assim, aliás, a minha avó tem muito esta questão diz-me sempre, eu ando-me a esquecer disto, ando-me a esquecer daquilo, e de certeza que tenho uma demência, lá está, aquilo que nós ouvimos constantemente se me esquecia porque já tenho Alzheimer, porque é sempre, eu tenho Alzheimer na certa. Existe Alzheimer. Exato, eu tenho Alzheimer na certa e pronto, e já não vou andar cá há muitos anos, isto é aquilo que ela diz, mas eu ouço isto seguramente desde que existe. Pronto, e ela agora que sabe que eu, como eu trabalho na área, está-me sempre a dizer isto. Olha, eu esqueço-me tanto, eu de certeza que tenho uma patologia e tal. E eu, claro que estou sempre atenta e percebo qual é que é o dia-a-dia dela, entendo que ela não tem patologia absolutamente nenhuma, ainda bem que não, mas é importante clarificar e explicar-lhe que à medida que os anos vão passando, não é? À medida que vamos envelhecendo, as nossas funções cognitivas vão também deteriorando, é normal. Assim como a nossa pele envelhece, todas as outras... Temos neurónios que envelhecem e que são os responsáveis por essas coisas e que, portanto, e alguns até podem mesmo morrer com o avançar da idade. E isso
é normal. Isso vai sendo normal, a lentificação, vamos tendo cada vez mais, a nossa velocidade de processamento vai diminuindo, a nossa capacidade de reter informação também, Claro. a nossa capacidade atencional também vai diminuindo. Isso não significa que nós, por identificarmos algumas dificuldades no nosso dia-a-dia, não é? Claro. Que tenhamos uma demência ou que tenhamos uma patologia associada. E isto é importante clarificar e hoje, e eu sei que isto não se faz antes que tu venhas com isso, mas isto foi claramente uma Já estou aqui estratégia. de faca na mão. Foi claramente uma estratégia pedagógica e eu Onde é que tenho ela aqui. está? Onde é que ela está? Não. Olha, minha avó deu-me esta faca hoje que tem um garfo. Ai, não tem. Já viste isto? Eu tinha imensas dessas quando era. Os meus avós isso tinham muitos e eu tenho muitas dessas lá em casa, por acaso. Porque isto levava-se, isto era Era- para o piquenique. Sim, eu tenho imensos desses. Tipo, todas as minhas irmãs, cada uma tem um, os meus pais têm, tipo, toda a gente lá em casa tem. Por Que giro, acaso. vocês, olha, É tipo, é um garfinho e uma faca que é para pá, poder. que incrível. Eu lembro-me de usar isto quando íamos assim para o campo, para o Sim. mata-bicho, não é? Para o lanche da manhã. Mas ela hoje diz-me assim: olha, não queres uma faquinha ali para o teu cenário do agitamento? Olha, tem cuidado porque isto corta bem, corta melhor do que qualquer faca que eu tenha na cozinha. Mas pronto, isto também é uma parte. Sim. Voltando. Estávamos a dizer, eu até me estava a lembrar sobre da questão de estares a dizer, pronto, do que se ouve e não sei o quê, como aquele, por causa desta questão de que é normal, que se vão deteriorando que se algumas capacidades, digamos assim, e a questão de que o burro velho não aprende línguas. Esse é aquele típico que eu acho que não é nada verdade, que é Não, tipo, não acho nada. de todo, e a questão é, burro velho, se não aprender línguas, aí até para mim pode ser preocupante, porque é sinal de que não tem essa capacidade de... E não tem estimulação. Exatamente. Não está a ser estimulado até por uma questão de prevenção. Claro, é claro que se calhar dizerem assim, vai aprender agora a fazer diferenciais de matemática e programa... Pá, se calhar ele até não vai aprender porque não tem paciência para isso, Sim, não é? sim. Agora, Aliás, nós temos capacidade de aprendizagem até aos 90 e tal anos. Claro, Eu agora essa- não te consigo precisar porque li um Sim, estudo sim. uma vez, dizia 92, salvo erro, eu também não quero estar essa enganada. questão é tão simples, é quase, é tal história, nós desde que nascemos até que morremos é uma linha contínua Exato. de aprendizagem. Um caminho, Exatamente. Mas eu estava-te a contar, entretanto perdi-me, Queres quando fazer falei da faca. Queres fazer Eu uma coisa hoje- que não devias ter feito. Eu hoje fiz uma coisa que não devia ter feito. E eu sei que não se deve fazer, já sabemos, mas foi uma estratégia pedagógica, porque a minha avó lá está, como estava constantemente a dizer, eu tenho uma demência, eu tenho uma patologia, não sei o que, eu disse, olha, tu vais-te sentar aqui ao meu lado, que eu vou-te aplicar um teste para tu veres o que é os testes e se realmente tens ou não tens dificuldade. Pronto, tentei ser o mais imparcial possível, manter a cara séria, pronto, foi assim uma pequena aventura mesmo. E ela aí, ao início, estava do género, não estou a perceber muito bem o que é isto. E eu disse, tu querias ir fazer uma avaliação neuropsicológica Agora? e avaliações a todo lado e querias ir pagar para fazer isto, agora vais fazer e vamos fazer isto até ao fim e tu vais dar tudo por tudo para teres um bom desempenho. Pronto, no final, a meio, engraçado, que a meio diz-me assim, ai desculpa, só me apetece rir, porque isto tem imensa graça, as perguntas são muito básicas, Filipa, e eu fiquei assim a olhar para ela, eu disse, agora vais terminar, nós no final vamos falar sobre isto. Conclusão. Ela não tem dificuldades absolutamente nenhumas. Ela fez-me aqui, sabes, porque apliquei a nossa bateria, a geontopsicometricidade, e ela punha-se em bicos de pés ao pé coxinho. Por isso, ela está incrível. Cognitivamente fez tudo como deve ser. Só teve ali uma dificuldade ou outra, porque faltava-lhe a palavra para identificar. E depois no final foi justamente explicar-lhe isto, que é, o facto de tu teres algumas dificuldades no teu dia-a-dia, às vezes até não tem a ver com a tua memória, tem a ver com a tua atenção, porque ela não está atenta e ela nunca... E depois também termos de ter atenção a isto, que é, Sim. as Do pessoas... que é derivado? A falta de memória. Eu falo, por exemplo, por causa da minha mãe. Ela também tem muitas questões de memória derivadas de medicação que faz, de uma patologia que teve, de um AVC que teve há muitos anos, mas que teve de manter medicação e que essa medicação é que leva a ter falta de memória. Ela que há uns tempos vinha-me com essa conversa do eu ando cada vez mais esquecida, será que é melhor ir ao neurologista, será que não estou com Alzheimer? Foi logo. E eu só comecei-me a rir assim. Mas ela dizer aquilo muito aflita, ela assim, acha mesmo muito séria a falar para mim do tipo, eu estou a dizer-te isto a ti porque tu percebes, e eu assim, tipo, mãe, respira, calma, de todo que tu não tens, tipo, podes ir fazer o que tu quiseres, se te deixar mais descansada, mas eu garanto, não sou médica e garanto aqui que tu não tens, e claro que não tinha, o que o médico disse foi, com a medicação que faz,
fez uma alteração de medicação Claro. e de repente, uau, temos diferenças. E não era isso. E acho Uma que- das coisas que nós temos que também explicar é que as pessoas só porque envelhecem não deixam de ter determinadas características que sempre tiveram, não é? Também, claro. Ou seja, a minha avó sempre teve dificuldades de atenção, sempre, e sabemos que existem pessoas com mais dificuldade em manter-se atentas, e a minha avó tem esta dificuldade, fala, atropela-se, não ouve e depois diz, não me lembro do que disseste. Tu não ouviste o que eu disse, não estiveste atenta. As coisas passam e ela não está atenta a estímulos, todo o tipo de Claro, estímulos. mas isso já era assim. E ela sempre foi assim. E agora tem mais dificuldade, ou seja, também existe este estigma, não é? Começa a ser Sim. mais velha, começa a notar mais dificuldades, que já são normais por si só, e depois, eu já tenho patologias, porque está associado quando as pessoas se esquecem que nós podemos ter demência até mesmo antes de entrar na idade dita Sim. da velhice. Dos 65. Pronto, porque normalmente as pessoas dizem, e tal... Sim. Principalmente o Alzheimer é só para os idosos, só a partir dos 65, 70. Olha, no outro dia fizemos Isto uma Alzheimer formação... precoce, pois. Lembras-te? Sim, por acaso, aquele grupo estava muito bem informado. Sim, mas Para houve lá uma começar. senhora, eu Mas estava sim, a que ela falar disse logo sobre... que não. Sim. Que era só para os idosos, quando dizemos idosos, pronto, mais de 65 para a frente, e ela dizer que não. E, inclusive, nós explicámos que sim, e até Contextualizando, eu estive a dar uma formação sobre demências Sim. e estava a dizer que o Alzheimer podia ser diagnosticado mesmo antes dos 65 anos. Sim, não, porque existe mesmo o Alzheimer, a detecção do Precoce. Alzheimer precoce. E explicámos isso, isto porque fizemos as perguntas antes, depois explicámos e depois voltámos a fazer as perguntas para perceber se as pessoas tinham assimilado. E essa pessoa continuou a insistir que não. E nós fomos lá responder outra vez e explicámos que sim. Sim, e ela temos- estava em regime online e disse que aquilo que estávamos a dizer não era verdade e que Sim. o Alzheimer só se podia diagnosticar a partir dos 65 anos e nós Não sabemos é que não. todos, sim. E pronto, ou seja, ainda não sei que tipo, nem sei quem é que era, não sei Pois se não está por dentro, se não conhecíamos, está da área. Sim. Mas, Foi ela. ou seja, mais uma das questões que está enraizada, não é? E portanto aqui mas aqui a questão que eu há bocado estava a questionar, só para não fugirmos muito, que é, portanto, para ti, a partir de que momento, por exemplo, para mim, o momento em que perda de memória, perda de atenção, confusão, para mim acho que se torna patológico a partir do momento em que tu deixas de conseguir ser funcional. Não, claro. Ou seja, a partir do momento em que eu Repercute no teu em que dia-a-dia. eu vou à rua e de repente não sei onde é que estou, não é? Aí já claramente é um sinal de alguma patologia. Quando não reconheço alguém que Familiar, por sim, que é exemplo. familiar, também aí há algum sinal. A nível de memória, quando começa a ser aquelas questões que são muito faladas, não é? Por exemplo, fui pôr a cozinhar alguma coisa e esqueci-me que estava a cozinhar. Isto também já começa a ser patológico, porque já está a interferir, a pessoa já deixa de poder ser autónoma e independente, começa a ter estas questões. E pronto, era para perceber como é que era também o teu ponto de vista. O meu ponto de vista, salvo seja, do que eu também leio, acaba por ser dentro deste registro que é... Sim. que Imagina, difere, o que acaba por diferir entre o envelhecimento normal e o envelhecimento patológico é que é normal que haja alterações de todas as funções cognitivas E psicomotoras. exatamente, e sensoriais. no envelhecimento, é normal que hajam, e passa a ser patológico quando tem esta interferência. A mim, eu concordo e concordo que começa a ser realmente preocupante quando repercute no dia a dia, quando tens realmente dificuldades em manter-te funcional, como Independente, como autónomo, dizias, não é? exato. Porque existem muitas coisas associadas e realmente pode comprometer a segurança da pessoa, e é aí que nós nos batemos mais, e é essa a nossa grande preocupação. Mas depois isto levanta-me outras questões, eu já falei isto com outras colegas, que é: o que é mais importante? É tu fazeres uma avaliação neuropsicológica ou aplicares a bateria gerontopsicometricidade e a pessoa ter os scores todos tipo incríveis e estar tudo bem, e depois... Porque é muito diferente tu fazeres uma avaliação em papel, não é? Sim, E depois perceberes como é que ela é no seu contexto real, porque muitas vezes não tem nada a fazes sempre a ver. avaliação num contexto muito controlado, estás normalmente ou num gabinete ou numa sala, sem Sim. estímulos, sem nada, e portanto, por exemplo, a atenção, nós estamos ali a avaliar uma atenção muito controlada, Muito que é género, ok, estou aqui num espaço em silêncio, quando a pessoa está a fazer a atividade,
Então agora de repente vamos pô-la no meio da rua, em que temos o estímulo do barulho do carro a apitar, da sirene dos bombeiros que passou, das pessoas a conversar na rua, da música do café. Em casa, tudo a acontecer, tens a televisão ligada, tens tudo. É diferente. Pronto, até que ponto lá está. O que é mais importante? Sim. É a pessoa estar funcional no seu dia-a-dia ou é a pessoa estar cognitiva? Epá, porque imagina... Ou é cumprir os valores, ou é não é? cumprir os valores, exato. Porque, claro, que nós dizemos, ok, aqui nestes... Porque são uma lista de atividades, de exercícios, de coisas que foram estudadas e justificadas que cognitivamente aquela pessoa está ok se cumprir isto, mas a verdade é que nós fazemos avaliações e muitas vezes aquilo que aquele parâmetro nos diz, no dia-a-dia aquilo não existe um grande transfer. Sim. Exato. Pronto, é aquilo. E isto vai batendo um bocadinho em isto que estás a perguntar, ou seja, o que é que, a partir de que momento, o que é que faz mais sentido analisar-se? Claro que uma coisa complementa a outra e nós devemos, mas é justamente aqui, nós devemos olhar de uma forma multidimensional, não é? Claro. Não devemos só olhar para uma avaliação neuropsicológica, para aquilo que ela nos diz, e daí a importância de avaliarmos no contexto real e percebermos se esta pessoa até pode não ter uns bons valores naquelas avaliações mais formais, mas no dia-a-dia ela consegue fazer as coisas sozinha. Claro, por exemplo, e depois há sempre aquele quê de, não é? Por exemplo, ter de fazer um desenho, ou ter de fazer uma questão dessas num desses exames, ou ter de ler um texto, ter de não sei o quê. Põe logo em causa as pessoas mais antigas que não iam sequer à escola, sim. Temos logo de ter ali uma atenção extra, uma observação por causa disto. Se vai avaliar parte psicomotora, temos a questão, né? Pode estar em cadeira de rodas, pode não estar. Pode estar em cadeira de rodas e ser funcional, mas na parte, digamos, funcional, vai logo dizer, ela anda. Não. Ok, mas ela está em cadeira de rodas, se calhar ela desloca-se em cadeira de rodas e faz tudo que uma pessoa que anda faz. E depois leva zero. Leva zero e na cotação total dá um valor muito baixo. E de repente, eu tenho um caso desses que acompanho, em que está inserida num grupo, em que quase o grupo todo tem quase o valor máximo, ela tem quase metade e está no grupo porque está super bem integrada naquele grupo, porque é o grupo, entre aspas, não é assim, mas do nível dela, digamos assim, e tem aqueles valores por outras questões que não a avaliação em si, que depois, claro, eu tenho a avaliação, depois tenho um texto enorme de observações, mas, de género, tem este score, mas isto, tudo coisas que o instrumento, pronto. Claro, faz todo o sentido, foi analisado para a população geral e etc. Mas acaba por ser muito assim. E há muitas pessoas que se agarram. Isto sim, há pessoas que se agarram e não nos podemos agarrar. Exato, ou seja, não nos podemos agarrar. O que queremos dizer com isto, no fundo, é não nos podemos agarrar só àquilo que está dentro destas linhas, não é? Porque não, e dizer, ok, esta pessoa, sei lá, num MMSC é um exame de despiste cognitivo, tem um valor muito baixo, então esta pessoa já não tem potencial sequer. Não, estes, digamos, estigmas que nós também queremos um bocado tirar, claro. E limpar um bocadinho e desmistificar, porque não nos devemos... É importante utilizarmos os instrumentos, obviamente, é importante termos uma avaliação formal que nos permita até comparar com a população em geral e tudo mais, mas também é importante termos olho clínico e olharmos para a pessoa. A sensibilidade, sim, que é olhar fundamental. Para a pessoa em si e a vida da pessoa, para além daquele exame, daquele 1h30, 2 horas que seja de avaliação. E para além de um diagnóstico, que claro. Ainda é mais gritante, é pior, muitas vezes aquilo que acontece, bem, mas isto deixamos para outros episódios. Eu acho que aquilo que é assim, muito importante de reter é um pouco isto que estávamos a falar de que sempre que uma pessoa achar que tem uma alteração, por exemplo, o caso da tua avó, acho que sim, devem procurar, no caso da minha mãe, devem procurar ajuda de profissionais, seja simplesmente para as deixar mais tranquilas, ou seja, podem ter mesmo alguma coisa. E, claro, estar atento a este tipo de sinais, seja de problemas de memória, problemas de atenção, problemas de desequilíbrios, o que quer que seja, e perceber, género, ok, isto já está a afetar a minha vida, eu já não consigo ser eu, já não consigo fazer as minhas coisas, e aí comecem-se a preocupar, vão procurar ajuda, sim, insistam. E realmente, e se calhar deixar também o mais importante e o resumo disto tudo, que é os sintomas, os primeiros sinais de alerta e os principais, não é como muitas vezes se pensa a memória. Isso às vezes vem terceiro, quarto ou quinto, há muita coisa que vem antes. A desorientação, alterações no comportamento, exatamente, a desorientação no tempo, a desorientação no espaço, alterações de humor repentinas, a falta de reconhecimento de pessoas familiares. Muitas vezes, para além das partes cognitivas, temos muitos desequilíbrios, dificuldade em movimentos muito simples de baixar, levantar,
não conseguem ter este tipo de movimentos Uma seguros. coisa fundamental também é a dificuldade de encontrar a palavra certa. Sim. As pessoas, eu esqueço-me, troco, esqueço-me, não consigo, não sai logo. Sim. Muitas vezes isto é um sinal... ou seja, não significa que se acontecer uma vez, que isto já é um sinal alerta. E até pode acontecer várias, mas se for isolado, não necessariamente... Lá está, pode ser custa-me dizer a palavra. Mas eu até posso ter tido há muitos anos, por exemplo, um AVC que me fez ter esta dificuldade. Mas nós também sentimos isso no nosso dia a dia. Não, eu estou a dizer ou até pode não ser e ter essa muitas vezes, mas isso ser isolado e poder não querer dizer nada. Agora, claro. quando começa a ser um conjunto de sistemático, coisas, não é? Exatamente. Exato, e um conjunto, e aliado a várias coisas, aí é que sim. É muito preocupante. Ou seja, é preocupante. Claro. E não descurando sempre que às vezes acontece, se fazem alguma medicação, se têm outras patologias antigas, nem que tenha sido à nascença. Quando forem informar sobre o que têm nesse momento, expor tudo. Não dizer assim, eu estou agora com estes problemas, ok. E porque senão o médico vai olhar para vocês naquilo. Mas se vocês disserem, mas eu antes já era assim, eu antes já fazia isto, eu quando era criança tive este problema, eu faço esta medicação. Vocês ou familiares, porque claro, entretanto... exatamente, pode ser... sim, serve para todos, claro. Na verdade. E aí já vai ser todo um outro contexto e uma outra avaliação. A polimedicação muitas vezes é uma das coisas que repercute muito no comportamento e nestes sinais, não é? Nesta sintomatologia mais marcada, porque nós estamos anos e anos e anos a acumular medicação e de repente chega ali a X anos e tem 20 comprimidos por dia. Sim. E nós ficamos... Ok, existem estudos que já comprovam o conflito que existe entre comprimidos, não é? A partir ali dos 3 ou 4 já nem se sabe bem qual é que é a interação e, portanto, basta só fazer as contas do resto, sabe-se 1, 2, 3, o tipo de interação que há, a partir daí já não se consegue sequer estudar, portanto, ter atenção a estes sinais e sempre que acharem que é necessário, procurem ajuda, seja pelo que for, nunca é demais procurar ajuda e chegarem lá e dizerem não têm nada, é tipo, ok, ainda bem, melhor, boa. Mas não hesitem em procurar. Bem, entretanto, ainda não falei aqui do porquê do cenário ter aqui umas maçãzinhas, mas foi porque a minha avó veio de Viseu até Lisboa e trouxe-me maçãs cultivadas por ela e pronto, achámos por bem trazer. E portanto, qual é que é o problema? Uma pessoa que anda ainda a cultivar as maçãs, a apanhá-las e tudo mais... Não, tu não estás a perceber, ela está incrível, levanta, baixa, está ótima. Não esquecer que podem encomendar as nossas tote bags, mandem-nos uma mensagem ou um e-mail, podem personalizar a vossa frase ou escolher uma das 5 frases que temos disponíveis. Sim, podem escolher a alça, tem a cor da bolsa, cru, tem azul escuro e também tem esta multicolor, tem uma trinha de cada cor. Mas podem, desculpa, só podem ver ao pormenor, nós temos uma publicação onde temos fotos e vídeos que podem ver melhor e portanto estejam atentos às novidades que temos para vocês. Continuem a seguir Vegetamente. Vai ser isso e até ao próximo videocast. Arranjem-nos um nome, por favor. Ficamos à espera.